Com a primeira escolha, o Minnesota Timberwolves seleciona Karl Anthony Towns. A classe do draft da NBA de 2015 é única no sentido de que nenhum jogador, além de Karl Anthony Towns, se destacou logo de cara. Karl Anthony Towns, escolhido como número 1, foi o único que mostrou de cara que seria uma estrela por muito tempo, enquanto os outros começaram devagar. Na verdade, quando ele ganhou o prêmio de novato do ano, Karl Anthony Towns se tornou apenas o quinto novato na história da NBA a receber todos os votos, conquistando cada um deles. Para quem diz que isso já era esperado, nem sempre foi assim. O draft de 2015 foi disputado entre Karl Anthony Towns e Jahlil Okafor, dois pivôs que se destacaram como calouros universitários de formas bem diferentes. Calouro de 270 libras de Chicago. Meu Deus do céu. Jahlil Okafor era visto como um pivô tradicional de costas para a cesta, enquanto Karl Anthony Towns se encaixava melhor na NBA moderna e acelerada em que ele entraria. Durante um cenário em que o arremesso de 3 pontos ainda estava crescendo rapidamente, Karl Anthony Towns era visto como o cara mais adequado para esse novo ambiente em transformação. No entanto, essa classe deveria ter muitos talentos de alto nível na loteria. Muitos jogadores tinham potencial para se tornarem estrelas ou jogadores de franquia. Mas com o auge de suas carreiras já tendo passado, com tantos deles saindo da liga antes mesmo de atingirem o auge, essa classe se tornou um dos maiores fracassos da era moderna. Vamos dar uma olhada no que deu errado. Como é jogar basquete profissional na China? O que você aprendeu com isso? Isso me fez ficar realmente grato e, feliz com o que eu tenho. Então, enquanto Karl Anthony Towns teve de longe a carreira mais bem-sucedida em termos de conquistas individuais e sucesso do time, nem sempre foi assim. Durante grande parte da carreira, principalmente em Minnesota, ele foi zoado. Seja pela preguiça que diziam que ele tinha, pela passividade frequente em momentos difíceis, ou pela defesa ruim que ironicamente deveria ser seu ponto forte ao entrar na NBA. Uma análise do draft afirmou: a defesa será seu ponto forte e ele vai trazer isso de imediato para qualquer time que o escolher. Isso foi reforçado pela comparação mais comum no dia do draft, que era com Andrew Bogut, o que, olhando agora, foi uma comparação absurdamente imprecisa. Mas era isso que as pessoas pensavam dele antes. Ele liderou a NCAA em índice defensivo individual, mas seus times em Minnesota ficaram entre as 10 piores defesas em todos os anos em que ele esteve lá, até eles contratarem Rudy Gobert. Towns se destaca mais como uma opção secundária devido ao seu forte conjunto de habilidades complementares, como rebote, passe e arremesso. Como visto ao longo de sua carreira, suas temporadas mais bem-sucedidas aconteceram quando ele jogou ao lado de um armador superastro, o que permite que ele utilize essas habilidades para complementar sua estrela, além de focar em suas responsabilidades defensivas em vez de apenas pontuar. Eu diria que ele atendeu ou até superou as expectativas muito bem. Infelizmente, depois de Towns, o restante da loteria acabou sendo bastante decepcionante. D'Angelo Russell, segunda escolha, era visto como potencial superestrela por suas habilidades de elite como armador e pontuador. D'Angelo Russell é um gênio ao passar a bola. Russell. Passe sem olhar. Por ser canhoto, foi comparado a James Harden e Manu Ginobili por sua habilidade e criatividade como manipulador de bola. Logo nos primeiros anos dele, já dava para notar algo errado. Algo o impedia em relação aos dois, seu baixo QI. O instinto do D'Lo para o jogo não existia. Ele não reconhecia jogadas, analisava a defesa ou tomava boas decisões. Nada disso fazia parte de seu repertório. Defensivamente, ele é praticamente uma avenida. A ideia era que esses problemas diminuiriam com o tempo, e ele já mostrou explosões de potencial que fazem o time pensar: talvez ele consiga manter isso. Mas ele não consegue. Ele nunca conseguiu. É por isso que ele foi trocado 6 vezes em suas primeiras 11 temporadas, porque todo time em que ele jogava gostava dele o suficiente para trocá-lo, mas depois se arrependia rapidamente. Ao perceberem que suas deficiências são irreparáveis, se livram dele. Se uma segunda escolha do draft passa a carreira como andarilho na liga, isso não é sucesso. Mesmo com estatísticas não tão ruins, sempre faltou a ele capacidade de impactar vitórias. Na terceira escolha, Jahlil Okafor. Alguns disseram que Okafor poderia ter sido escolhido por Los Angeles em vez de Russell, mas na verdade, ambos eram ruins, então não faria diferença. Okafor durou bem menos tempo porque as habilidades elogiadas na universidade se tornaram obsoletas na NBA.
Como eu mencionei, em 2015 a liga estava evoluindo para uma era de velocidade e espaçamento, já que o Golden State Warriors se tornou o exemplo de ataque que todo time queria imitar. Okafor não tinha nada em seu repertório que o ajudasse a se adaptar a essa nova era. Antes do draft, ele era comparado a Al Jefferson, que teve longa carreira com médias de 20 pontos e 10 rebotes, mas havia duas diferenças principais entre ele e Okafor. Al Jefferson atuou em uma época diferente, quando suas habilidades ainda eram valorizadas, apesar de estarem perdendo eficácia. E segundo, os problemas de Okafor iam além disso. O cara era francamente letárgico. Mesmo que o jogo dele fosse unidimensional, ficava 10 vezes pior quando ele simplesmente não se esforçava. Você nem precisa olhar para as estatísticas para ver o quão ruim ele era. Basta assistir a um único jogo da temporada de estreia dele para perceber instantaneamente o quanto ele se importava pouco. Ele só se esforçava ao receber a bola no poste baixo e executar seus movimentos de costas para a cesta. Ainda assim, ele não era tão eficiente jogando de costas para a cesta sem vantagem de tamanho. A liga estava se afastando dos pivôs lentos, mas dizer que Okafor era lento é até generoso demais. O cara parecia que estava andando emelado na quadra. Sua temporada de novato não foi boa, mas acabou sendo sua melhor temporada, e ele saiu da NBA aos 25 anos de idade. Ele até tentou voltar com o Indiana Pacers anos depois, mas isso acabou rápido, nem considero um retorno. A quarta escolha, Kristaps Porzingis. Falei sobre ele em um vídeo recente sobre todos os Wemby fracassados na história da NBA. Porzingis era visto como o Wemby antes do Wemby, um unicórnio de 2,20 metros com potencial para ser o próximo grande superstar. Desde Ralph Sampson, nenhum jogador com sua altura tinha tantas habilidades variadas e ainda era um defensor dominante. Mas assim como Sampson, o maior problema na vida de um pivô são as lesões. Na terceira temporada, quando Porzingis foi ao All-Star, sua carreira começou a desandar após romper o ligamento cruzado anterior, LCA. Apesar da recuperação e anos como jogador complementar, sua disponibilidade virou um problema. Mesmo após vencer o campeonato em Boston, eles o dispensaram, pois não valia a pena mantê-lo a longo prazo. A carreira dele é mais bem-sucedida que a do D'Angelo Russell, mas não foi como esperávamos. Porzingis parecia ter DNA de superastro de franquia, mas percebeu que era melhor como terceira opção e achou seu espaço na NBA para os próximos anos. A quinta escolha, Mario Hezonja. Estamos entrando no território dos fracassos. Hezonja chegou como um ala versátil de 2,3 metros, com físico forte, capaz de fazer um pouco de tudo. Mas você conhece a história com jogadores assim. Alas projetados para ser razoáveis em tudo geralmente acabam ruins em tudo na NBA. O clássico faz tudo, mas não domina nada. Hezonja era um prospecto de alto risco, alta recompensa, pois após os 4 primeiros escolhidos, virou uma loteria. Então dava para arriscar no escuro. O teto do Hezonja era alto, mas o chão dele estava bem abaixo da terra. O rótulo de sucesso ou fracasso cabe bem aqui. Infelizmente, para o Orlando Magic foi um fracasso. Com 25 anos, ele já tinha saído da liga. A sexta escolha, Willie Cauley-Stein. Ele é o quarto pivô escolhido entre os 6 primeiros, o que já é insano, mas diferente dos outros, Cauley-Stein era muito mais focado na defesa que eles. Com 2,13 metros de altura e 109 quilos, a comparação dele era com Tyson Chandler, e fazia sentido. Por Paul Styles, minha nossa. Antes do draft, Larry Bird se reuniu com ele e disse acreditar que era um jogador de $100 milhões, surpreendendo Cauley-Stein. Ele ficou tipo, espera, sério, eu sou? Mas se o seu objetivo na NBA é ser como Tyson Chandler, que é proteger o aro, pegar pontes aéreas e brigar pelos rebotes, você tem que fazer isso em um nível fora do comum, porque é um conjunto de habilidades que exige esforço máximo, e o esforço de Cauley-Stein variava de jogo para jogo. Ele acreditava que podia ser mais, pois em Sacramento várias vezes quis a bola em vez de priorizar o que o time precisava. A confiança dos Kings nele foi diminuindo gradualmente até seu 4º ano no time. Eles fizeram uma oferta qualificatória para torná-lo agente livre restrito e poder mantê-lo depois. Eles retiraram a oferta, mostrando que não o queriam mais e já tinham desistido dele. Francamente, não foram só os Kings que pensaram assim. Em cada time depois disso, ele nunca encontrou um papel consistente que o mantivesse na liga. Aos 28 anos ele já havia partido? A 7ª escolha foi Emmanuel Mudiay.
Acredite ou não, no ensino médio, Moody era considerado o melhor jogador do país ao se comprometer com a SMU. Só que ele nunca foi. Em vez disso, ele se tornou o primeiro jogador a abrir mão da faculdade para jogar na China. Foi uma decisão desconcertante, mas considerando as circunstâncias, fazia sentido para ele. Durante 2 anos na Prime Prep Academy, no Texas, houve dúvidas sobre sua elegibilidade para a faculdade. Segundo a agência de educação do Texas, a Prime Prep Academy enfrentava execução hipotecária por descumprir o Código Educacional do Estado. Na época, foi relatado que a Prime Prep Academy estava sob avaliação prolongada para verificar se cumpria os requisitos acadêmicos para a aprovação da NCAA. Moody, com o futuro universitário ameaçado, não queria enfrentar essa dor de cabeça. Ele enfrentou grandes dificuldades por ter nascido durante a Segunda Guerra do Congo. O pai dele morreu quando ele era criança. Moody queria garantir dinheiro para si e para a família imediatamente, então assinou um contrato de 1 ano por $1,2 milhão com o Guangdong Tigers. Antes do draft, o valor dele não caiu tanto e talvez ir para a faculdade ajudasse mais no desenvolvimento dele, ou não sabemos. De qualquer forma, ele foi muito mal quando começou o ano de novato, tanto que o Nuggets perdeu toda a confiança nele e decidiu escolher outro armador com a 7ª escolha no ano seguinte, Jamal Murray. Ambos disputaram minutos em quadra, mas Moody perdeu a batalha. Esse garoto era um armador atlético, comparado a Derrick Rose ou Russell Westbrook. Mas ele tinha sérios problemas com arremessos. Nos 2 primeiros anos, entre quem arremessou ao menos 10 vezes por jogo, Moody teve a pior eficiência. O principal objetivo do Nuggets era encontrar um armador para jogar com Nikola Jokic, por isso escolheram Jamal Murray em vez dele. A química dele com Jokic era muito melhor do que a do Moody, então, pouco tempo depois, ele saiu de Denver. E logo saiu da NBA também. Como torcedor dos Knicks, lembro que o Moody teve uma temporada boa em Nova York. A temporada 2018-2019 dele foi, surpreendentemente, a mais produtiva de toda a carreira, mas aí vem o dilema. Com a iminente mercado de agentes livres de 2019 nomes como Kevin Durant, Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Kemba Walker e Jimmy Butler disponíveis, era a classe de agentes livres mais forte de todos os tempos. O Knicks preferiu não gastar o teto salarial com Moody, esperando contratar um superastro em seu lugar. Foi, francamente, um péssimo momento para ele. Pelo histórico do Knicks, eles dariam um contrato longo ao Moody em outro ano. Talvez tenha sido uma bênção disfarçada. Aos 25 anos, ele saiu da NBA. Stanley Johnson foi a 8ª escolha do draft. Inicialmente, pensava-se nele como um jogador que poderia se tornar um pilar defensivo, talvez um cara parecido com Ron Artest por causa do seu porte físico e estrutura. O jogo ofensivo de Stanley Johnson, infelizmente, era inexistente. Mas eles venceram Miami por 101-81 e Turner deu o toco. Ele poderia muito bem estar jogando 4 contra 5. Ele tinha um porte físico impressionante, 1,98 m, 109 kg e dominava seus adversários antes de chegar à NBA. Fora isso, ele possuía poucas habilidades concretas. Até mesmo a capacidade dele de converter bandejas perto da cesta era muito ruim, apesar do seu tamanho. Em alguns anos, ele errava metade dos arremessos na cesta. Ele se esforçava, mas não tinha o instinto, a velocidade de outros defensores de elite, nem o arremesso para compensar. Aos 26 anos, ele já estava fora da liga. Frank, o tanque, com a 9ª escolha. Isso foi numa época em Charlotte em que Michael Jordan era dono do time e parecia obcecado por jogadores brancos e altos. Frank Kaminsky foi escolhido 2 anos após a seleção de Cody Zeller na 4ª posição. Acontece que nem Kaminsky nem Zeller se tornaram o pivô que Jordan esperava. Durante sua carreira, Kaminsky foi o pior reboteiro para alguém de 2,13 que já vi. Ele era um bom arremessador de 3 pontos e ter um cara de 2,13 especialista em bolas de 3 não é problema. Veja o caso do Channing Frye, que teve uma carreira longa. A questão é que Kaminsky não oferecia mais nada de valor. Ele nunca teve as qualidades esperadas de um jogador de 2,3 e isso permaneceu até sair aos 29 anos. A 10ª escolha, Justice Winslow. Winslow é a própria definição de uma escolha enganosa. Ele teve uma campanha excepcional no torneio da NCAA, o que aumentou bastante seu valor. Mesmo nos seus primeiros dias em Miami, havia tantos lampejos no jogo dele que faziam você pensar, não tem como esse garoto não virar um All-Star. Em especial, sua defesa e seu estilo de jogo de alta intensidade fizeram dele um dos favoritos da torcida em sua temporada de estreia. Ele incorporava a cultura do Heat.
Com atributos físicos incríveis, ele usava suas habilidades com sucesso na defesa. E combinado com um jogo ofensivo em crescimento, se ele conseguir jogar como fez no torneio, seu futuro na NBA será muito brilhante. Infelizmente, uma lesão no labrum obrigou-o a fazer uma cirurgia no ombro em seu segundo ano, e isso foi um grande retrocesso para um jogador que ainda estava aprendendo a arremessar. Sempre que voltava, ele acrescentava algo novo ao jogo, mas sofria lesões inoportunas pelo corpo, dos joelhos às costas, chegando a precisar de cirurgia de substituição do quadril, o que acabou com seu impulso. Aos 26 anos, em sua última temporada na NBA em Portland, Winslow era uma sombra do que já foi. 6 jogadores seguidos, das escolhas 5 a 10, deixaram a liga rápido, antes de atingirem o auge, para ser sincero. Mas as escolhas finais da loteria melhoram um pouco. Miles Turner foi uma excelente escolha na 11ª posição, já que os Pacers buscavam renovar o garrafão após Roy Hibbert e David West. Turner exemplificava as habilidades de um pivô moderno. Alguém que se destaca no pick and roll ou no pick and pop de 3 pontos. E se ele estiver marcando até mesmo Tatum, um bom arremesso do Miles. E um protetor de aro fenomenal, que é bom em movimentar os pés e se posicionar para contestar. Turner, no entanto, tinha suas fraquezas, como por exemplo, ele tinha muita dificuldade contra pivôs mais tradicionais no jogo de costas para a cesta. Contra Joel Embiid ou Nikola Jokic, eles sempre conseguiam números altos contra Turner. Isso fez Turner ser visto como fraco, pois evita contato físico e brigas no garrafão, o que se reflete nos seus rebotes. Quando penso em um pivô 3 e D de apoio, Turner é o primeiro que lembro, e ele cumpriu bem esse papel na maior parte da carreira. A 12ª escolha, Trey Lyles. Ele foi criado como uma versão menor de Miles Turner, um ala pivô 3 e D, mas esperavam que tivesse um jogo de frente para a cesta mais refinado que o de Turner. Isso nunca evoluiu porque ele não era bom, então seus times preferiam deixá-lo na linha de 3 pontos. Trey Lyles ficou 10 temporadas na liga, bem mais que a maioria das principais escolhas desse draft. Na 13ª escolha, Devin Booker. Acredito que este seja o segundo melhor jogador da classe, com carreira só atrás de Karl Anthony Towns. Booker mantém alto nível, mas seus companheiros e o elenco seguem inconsistentes ano após ano. Mas ele esteve muito perto de ganhar um campeonato em 2021. No entanto, voltar lá foi a parte difícil. Quando Booker se aproximou do auge, o Suns tentou montar um super time trazendo um superstar de alto uso como Kevin Durant e um contrato horrível como o do Bradley Beal. Ao fazer isso, você está basicamente arriscando. Exceto que 5 dos 6 lados do dado são resultados ruins. As chances de dar certo eram mínimas, e isso atrasou a franquia pelos ativos que abriram mão. Incluiu 4 escolhas de primeira rodada desprotegidas por Durant e 4 trocas de primeira rodada por Beal. No entanto, Booker ainda tem uma chance de conquistar um título. Talvez não mais como a primeira opção, e talvez nem mesmo no Suns. E por fim, Cameron Payne, última escolha da loteria. Conhecido pelo arremesso de 3 pontos engraçado, ele foi armador reserva por mais de uma década. É curioso que ele virou piada no início, mas teve uma carreira mais longa que muitos escolhidos antes dele. Essas foram as 14 escolhas da loteria, mas outros jogadores da primeira rodada, como Kelly Oubre e Terry Rozier, também merecem destaque. Ambos foram escolhas fora da loteria e atuaram como reservas em times de playoff. Ou Bobby Portis na 22ª escolha, que foi o 6º homem de um time campeão em Milwaukee. Ou Tyus Jones, o rei das assistências para turnovers, escolhido na 24ª posição. Larry Nance Jr. e Kevon Looney encerram a primeira rodada como jogadores de apoio de elite por anos, especialmente Looney. Ele foi uma grande surpresa dessa classe e superou seu valor no Golden State. Assistindo ele jogar, você nunca esperaria que ele fosse um pivô abaixo da média com 1,85 m, porque ele joga muito maior do que sua altura. A segunda rodada do draft não teve destaque, mas alguns jogadores surpreenderam e superaram seu valor. Por exemplo, Norman Powell, a 46ª escolha da classe, se tornou um jogador de longa data na NBA em vários times, e quando a oportunidade aparece, ele marca tranquilamente 20 pontos por jogo. Ele teve média de quase 20 pontos por jogo em 4 times, incluindo seleção All-Star no fim da carreira pelo Miami Heat. Powell se tornou o 4º jogador mais velho a ser selecionado para o All-Star pela primeira vez na história da NBA. Fora ele, havia o ex-melhor 6º homem do ano, Montrezl Harrell, a 33ª escolha, além de Josh Richardson e Richaun Holmes, veteranos de 10 anos na liga, e Chet Holmgren, o novato favorito do LeBron.
Esse draft também marcou a primeira vez que um jogador nascido na Índia foi selecionado. Foi Satnam Singh, escolhido na 52ª posição pelo Dallas Mavericks. Mesmo assim, ele nunca atuou na NBA. Curiosamente, essa classe contou com muitos jogadores não draftados que também tiveram grande impacto. Royce O'Neal, por exemplo, virou um veterano em arremessos de 3 e defesa na NBA. O O'Neal arremessa, bum! Ou Christian Wood. Talvez você o conheça pelos Lakers, onde jogou mal, mas em Houston tinha média de 20 pontos por jogo como pivô não draftado, o que é impressionante. Quinn Cook, bicampeão e com 40% em arremessos de 3, também não foi draftado. Me surpreende sua carreira ter sido tão breve, já que parecia um bom reserva no Golden State. E claro, o querido favorito da torcida, TJ McConnell, um dos armadores mais únicos de todos os tempos. Entre todos os armadores reservas, ele é um dos mais produtivos e consistentes da história. E aí está, uma classe de draft icônica que foi marcada por tantos fracassos e decepções no topo. Mas você esperava que 7 das 14 escolhas da loteria já estivessem fora da liga aos 29 anos. A maioria nem atingiu o auge ainda. Olhando para trás e sabendo como esses jogadores terminaram, o que achou dessa classe? Comente aí. Obrigado por assistirem e espero que tenham gostado do vídeo. E claro, como sempre, nos vemos na próxima. Valeu!